Paz de Cristo, irmãos. Nós vamos dar início uma vez mais no assunto sobre o que diz Oséias, capítulo de número 6, versículo 2. Cristo nos deu a vida em 2 dias. O que ele passou e o que ele fez, como foi isso, é o que nós estamos acompanhando. Antes de tudo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o seu joinha e nos ajude a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta. Então nós precisamos da sua ajuda. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo de número 27 do Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler o versículo de número 32. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangiram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhes a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes. Repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sorte. E assentando ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o retifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes com os escribas, anciões e fariseus escarneciam, dizendo: Salvam a outros e a si mesmo não pode salvar-se? É Rei de Israel? Desça agora da cruz e cremos nele. Confio em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhes lançavam também em rostos assaltantes que com ele havia sido crucificado. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhes de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros
e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali, observando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Muito bem, queridos, nós temos aqui essas declarações sobre a crucificação, depois que Pilatos determinou que fosse crucificado. Então, a crucificação de Jesus, no tocante às coisas que nós vemos aí sobre acusações, provas que arrumaram para ele, nada justifica. Todos nós sabemos que Jesus foi crucificado livremente. Jesus foi crucificado porque ele quis ser crucificado, ele veio para isso. Ele veio para ser morto, crucificado, sepultado e ressuscitado, ou ressuscitar no terceiro dia, após o terceiro dia, para que tivesse toda a humanidade a oportunidade de ser salvo. Não fosse assim, nós perderíamos toda a oportunidade, não tinha como sermos salvos. Por quê? Porque desde o princípio, quando Adão cai, isso foi a nossa sentença. Deus é um Deus que não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem e permanece para sempre. Então Ele começou esse planeta Terra, essa Terra, com um homem e depois de alguns dias com uma mulher. E a eles deu a ordem e o direito de encher a terra e de desfrutar de tudo. Mas isso era sem pecado. Satanás já estava na terra quando isso aconteceu. Não andando em cima da terra, porque Satanás não pisa nessa terra. Então Satanás estava cirandando pelas regiões celestes, rodeando a terra, e conseguiu enganar a mulher. E Pedro, envolvido por sua mulher, caiu, ou melhor, o Adão, envolvido por sua mulher, caiu nas garras de Satanás, e com isso veio todo o pecado para a terra. Então não tinha outra saída. Só alguém puro, santo, justo, de semente puríssima, poderia livrar-nos do pecado. Então, Cristo se dispôs a vir, se colocou na brecha para vir nos dar o livramento. E veio para nos salvar, para nos livrar da nossa condenação eterna. Então, vindo Ele ao mundo para salvar a humanidade, trouxe com Ele o caráter dele, que é verdade. Jesus é o dono da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho como nós conhecemos na Bíblia. E a verdade hoje está escassa no que diz respeito a evangelho, igreja. São poucos
os que querem e são poucos que pregam e falam sobre a verdade. Por quê? Porque geralmente a verdade não lhes dá muito lucro no que diz respeito aos desejos que eles têm dentro da igreja. A verdade é fonte de lucro quando nós aprendemos a conviver com a verdade, a viver a verdade em nossas vidas e a andar por ela e através dela. Aí nós encontramos grandes riquezas e grandes coisas sobre a verdade, e dentro da verdade está tudo isso. Mas a verdade que nós precisamos para as nossas vidas espirituais não é riqueza, não é dinheiro, não é ouro, não é prata. A verdade que nós precisamos das nossas vidas espirituais está aqui. Jesus de Nazaré, sacrifício perfeito. Sacrifício justo e que jamais um outro poderia fazer. Por quê? Porque todos os demais se corromperam. Então ele, Cristo, vem e dá-nos o privilégio de sermos salvos, porque veio sem corrupção e foi embora desse mundo, ressuscitado depois de ser crucificado e morto, ressuscitado sem corrupção, não se corrompeu com nada. E aí que está o problema. O diabo, que era o maior interessado em fazer com que Jesus não morresse. As pessoas dizem, o diabo matou a Jesus e fez tudo isso. O diabo gostou, contribuiu, mas o objetivo do diabo, a intenção do diabo com Jesus não era matá-lo, era fazer com que ele pecasse. Ele já sabia que o Filho de Deus viria ao mundo para salvar a humanidade. Ele não vai se interessar. Você percebe que a maioria das pessoas pensa que o diabo é besta, é burro, como alguns dizem, é um ignorante, é um engano muito grande. O diabo é sábio e inteligente. A Bíblia declara que ele é mais sábio do que Daniel. E quem era Daniel? Aquele que Jesus, quando se referia a ele, dizia homem muito amado, homem muito desejado. E a Bíblia diz que Satanás era mais sábio, mas é mais sábio do que Daniel. Então esse Satanás, sabendo que Jesus vinha para salvar a humanidade, só poderia salvar através da morte, através da crucificação, ele jamais iria querer matá-lo, alguém assim. Mas quem o quis matar de verdade foram esses que aqui estão. Os políticos, os seguidores daquela época, os perseguidores daquela época foram esses, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, a maioria dos judeus, sacerdotes que fizeram de tudo até conseguir a crucificação. Você percebe aqui no versículo de número 19 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes, não entre na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Então, a própria mulher de Pilatos diz para Pilatos, não faça isso, não mata este homem. Eu tive um sonho com ele e eu sofri muito por causa desse sonho. Mas Pilatos, envolvidos ou querendo, porque, meus amados, querendo sim, o Pilatos poderia ter livrado a Jesus se ele quisesse, mas ele não queria livrar, não era o interesse dele. O versículo 20, mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Vejam aqui que o engano que esses homens, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os religiosos e os políticos daquela época colocaram na cabeça do povo. Nós temos que crucificar ele. Ele perturba a nossa religião.
ele atrapalha a nossa crença, ele está trazendo coisas diferentes para o nosso meio. E a Bíblia declara aqui que por inveja, eles faziam isso. Então o sacerdote, não tendo o que fazer, pediu a crucificação de Cristo e conseguiram enganar o povo, fazer com que o povo voltasse-se contra ele e no lugar dele colocaram Barrabás. Tiraram Barrabás, que era aquele para ser preso, que estava preso, que era para ser crucificado, para ser morto, que era isso que eles iam fazer com Barrabás, e colocaram no lugar Jesus e soltaram Barrabás. Mas isso aconteceu para provar o que a Bíblia diz: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que estava perdido, o que estava condenado, ele veio para buscar e salvar. Jesus veio para fazer isso. E a prova está em Barrabás. Era para ser morto. Mas Jesus, além de pegar todos os pecados, de receber todos os pecados dos homens, jogar sobre os seus ombros e levar com ele para a sepultura, ele recebe também aquele pecado, aquela morte que era para Barrabás. Vejam como a palavra de Deus ela se cumpre. Vejam como a palavra de Deus se cumpre. Você que diz que não tem mais jeito para a sua vida, que você fez isso ou aquilo, queridos, quem deve paga, precisa pagar. Mas não existe pecado ou qualquer outra coisa, ou sentença de morte, não existe uma só sequer, que Cristo não possa perdoar e salvar. Todos os pecados, Cristo salva, Cristo perdoa, Cristo liberta, e a prova está aqui em Barrabás. Então, essa troca que eles fizeram, colocando Jesus no lugar de Barrabás, é só a prova de que Cristo pega o último, podemos dizer o último dos pecadores, um dos que mais provocava escândalo e que já estava condenado à morte, que era Barrabás, e ele arranca de lá, traz o homem para fora. Mas as pessoas dizem, mas foram os judeus ou Pilatos e as pessoas daquela época, naquele ritmo que eles tinham, que tirou o rapaz para fora. Exatamente. Por quê? Porque Cristo veio para isso. Veio para salvar o que estava perdido. Ele disse em João 10, ele chama as minhas ovelhas para fora. Eu chamo as minhas ovelhas para fora e coloco no aprisco das ovelhas. Tira do mundo, tira da condenação e coloca no lugar de salvação. Então foi isso é o que significa Barrabás. Quando Cristo tira Barrabás dali, ou melhor, quando eles tiram Barrabás dali e crucifica Jesus no lugar dele, então deu-se o cumprimento da palavra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tudo estava perdido, mas ele veio para restaurar, ele veio para restituir, ele veio para libertar, e a prova estava ali. Mas esses aqui que o seguiam tinham sido persuadidos. Por quem? Por todos esses aqui, os religiosos daquela época e os anciões e os políticos daquela época. No versículo de número 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis-vos que solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: sejam crucificados. Sejam crucificados. Então, querendo Barrabás libertar, querendo entre aspas, né? Porque se querendo Pilatos libertar a Jesus, e
soltando, ele faz essa pergunta, querendo, digamos que, entre aspas, porque se Pilatos quisesse liberar Jesus e deixar o Barrabás na cadeia, na prisão, para depois ser crucificado, ele tinha toda a autoridade. Aliás, ele se gabava disso. Não vê que eu tenho autoridade para te condenar, para te libertar? E Jesus diz para ele: nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse vindo. Então, ele não o soltou porque ele não quis. Ele buscou ocasião para jogar a culpa em cima do povo. E conseguiu jogar a culpa em cima do povo. E aqui onde nós lemos, no versículo de número 37, diz que ele, depois de ter crucificado, escreve um título e coloca lá sobre a cruz. E quem passava via: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E as pessoas o perguntavam: não escreve. Alguns diziam: não escreva que ele é Rei dos Judeus, mas que se fez Rei dos Judeus. Então ele diz: o que eu escrevi, está escrito. Só que, na minha opinião, isso aqui não dá direito à salvação a Pilatos. Isso aqui para mim é mais uma provocação. Isso aqui para mim é mais uma exaltação do Pilatos. Como quem diz: aqui está, matamos o Rei dos Judeus, crucificamos ele. Todo mundo que passava via, meneava as cabeças e zombavam dele. Mas ele tinha que fazer isso. E o que dizem, o que está dizendo aqui, é sobre o engano das pessoas. As pessoas se enganaram. O povo, os líderes daquela época, fizeram a cabeça do povo. Moveram eles com a lavagem cerebral, podemos dizer assim, né? Cuidado, queridos. Cuidado por onde você anda. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aqueles que pregam o Evangelho. Todos têm vontade de pregar, mas a fim do quê? E a troco do quê? Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos na igreja. No capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma profecia se cumprindo aqui, o dia de Pentecostes. Os apóstolos estavam reunidos, buscando a presença de Deus. De repente, eles recebem o poder de Deus. E aquele pessoal que ali estava, começavam a murmurar e a dizer que eles estavam embriagados, porque viam que eles falavam em outras línguas. Mas diziam que se escandalizavam e diziam que não era possível, porque eles não eram homens letrados, homens que conheciam a língua deles. Ali tinha gente de todos os lugares, né? De vários lugares da terra. No versículo de número 9 você pode ver versículo 9, versículo de número 10 e versículo de número 11 desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E Pedro, naquele momento, ele toma posse da palavra. No versículo 14 ele disse: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a terra. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, de que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus ressuscitou, soltando a lança da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele diz Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exulta. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizestes-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhes havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos surgiria, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Jesus Cristo, ou de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunho, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: O Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha, irmão, que resposta maravilhosa, que resposta tremenda de Deus para aquele povo. O povo foi enganado pelos políticos daquela época, foi enganado pelos anciões, foi enganado pelos governadores, foi enganado pelo sacerdote, foi enganado por toda aquela gente. Fizeram a cabeça dele. E a sua cabeça, como é que está sendo aí, meu querido? Cuidado com o que você ouve. Essas palavras é muito difícil para você, né, que eu estou falando, mas eu não vim aqui para brincar. Eu não estou para brincar de pregar o Evangelho, nunca tive e nunca vou estar. Eu vim para pregar o que a Bíblia diz, eu vim para pregar o que Deus diz. Jesus tem duas definições na sua pregação, na sua palavra, que é sim ou não. Eu não estou aqui para dizer não aonde é para dizer sim, nem para dizer sim aonde é para dizer não. Eu estou aqui para dizer a verdade para você. Se você quer ouvir, bem vos vá, senão isso é contigo. Mas o engano está por toda a terra e você precisa vigiar. Você precisa ter cuidado. Você vai para a igreja para receber só promessas, e promessas a maioria vaziam porque não tem como se cumprir, porque das quais Cristo não está por trás dela. Falam, e você vai aceitando. E às vezes tem algumas que ainda se cumprem. Por quê? Porque tem outro fazendo que não é o Cristo Salvador. Está cheio de Cristo todo mundo.
Cristos e anticristo, está cheio aí, tem muitos. Esses estão fazendo. A Bíblia diz em Mateus 23 que os falsos profetas farão milagre, que enganaria, se possível fosse, a teus escolhidos, faria ter fogo cair do céu. Então você vigia, porque o fim está próximo. Então, por que Jesus foi crucificado? Primeiro, porque tinha que ser crucificado. Mas os maiores interessados aqui foram aqueles que dominavam sobre toda a religião, sobre toda a corte de Israel e sobre todos os anciões daquela época, sobre o templo, onde Jesus não aceitou o que eles estavam fazendo, vendendo, negociando, cambiando tudo lá dentro do templo. E tudo o que faziam era com preços injustos, das quais não era lícito fazer. Se uma Bíblia custasse R$30, ele estava vendendo por R$60. Então estava colocando a casa de Deus em negócio, em comércio. Cristo, não aceitando isso, ele colocou-os todos para fora à base do chicote, trazendo renovo a Israel. Por conta disso, foi mais uma brecha para que eles acharam uma brecha nisso aqui. Foi mais um motivo para que eles crucificassem o Filho de Deus. E fazendo isso, conseguiram virar a cabeça do povo para que o povo pedisse a Jesus crucificado, recebesse a Jesus crucificado. E quando Pilatos dizia: o que vão fazer de Jesus chamado Cristo? Ele disse que o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. E caiu. Por quê? Porque foi através do seu sangue derramado que nós fomos salvos. E aqui está a prova. Eles, então, quando vê o que aconteceu com Jesus, ou melhor, o que aconteceu com os apóstolos naquele Pentecostes, não acreditaram. E Pedro então toma o discurso e diz para eles: estava profetizado, Pedro está dizendo aqui, os israelitas, estava profetizado que o Cristo viria, e quando ele viesse, ele deixaria o seu Espírito sobre todos nós. O Espírito Santo haveria de vir e seria derramado sobre a igreja. Mas vocês não acreditaram que ele era o Cristo, e por isso vocês o crucificaram. Ou melhor, eu poderia dizer que eles acreditaram tanto que o crucificaram porque não queriam aceitar um Cristo como esse, que só falava a verdade e que é o caminho, a verdade e a vida. Eles queriam um Cristo do jeito deles. Eles planejaram um Cristo para eles, criaram um Cristo para ele. Vocês estão criando um Cristo para vocês na igreja que aceita tudo, que concorda com tudo, que você pede o que você quer e as pessoas levam e as pessoas fazem, e isso está bonito, está certo, está bem, é isso que você quer. E você que já está de cabeça virada por isso, segue a esse tipo de coisa? Acorda, meus irmãos, o engano está tomando conta, ou já tomou conta praticamente da humanidade. O engano está tomando conta da igreja. Eu posso dizer que já tomou conta da igreja. Então, você precisa ler a Bíblia com atenção e ter cuidado com o que você escuta. Eu estou pregando aqui para você ouvir, se você quiser. Mas quando ouvir, acompanhe a Bíblia. Pega a palavra de Deus. Não fica só nas minhas palavras. Pega a palavra de Deus e vejam o que esse pregador está falando. Mas você prefere muito mais as piadas evangélicas. Você vai na igreja para ouvir gracinha. Você vai na igreja para ouvir gritos. Você vai à igreja para pular, para saltar, para gritar, para dançar? Quer dançar, vai no salão. Igreja não é lugar disso. Então você vai para lá para ouvir todas essas coisas. O pastor sobe lá no púlpito para pregar, ele vai contar piadinhas e você gosta disso. Isso é o que está sendo na igreja. Isso é o que nós estamos vendo por aí. Uma igreja que se entregou a tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Tudo o que está contrário à palavra de Deus. E nós abraçamos, e você abraça.
Então Pedro disse aqui no 22: homens israelitas, vejam o que diz Davi a respeito do Cristo, que ele não ficaria na sepultura, que ele iria ressuscitar, e que das entranhas, ou melhor, das entranhas não, da descendência dele, de Davi, o Cristo viria, nascido da carne, na semente não humana, mas do Espírito Santo, por profecia, pela palavra, o Cristo viria. Então no versículo 33 ele diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Vocês não estão acreditando que isso aqui foi Deus que fez? Vocês estão achando que isso aqui é cachaça, ou bebida, vinho, bebidas fortes, álcool? Vocês estão achando que é isso que os homens estão fazendo aqui? Porque vocês não creram na verdade, vocês não creram no Evangelho, e muito menos no Cristo que veio para morrer por todos vocês. A prova ficou na cruz, e vocês não quiseram dar ouvido. Vocês foram envolvidos pelo engano e crucificaram o autor da vida. Mas a morte não pode reter. Ele ressurgiu, ele está vivo e deixou conosco o seu Espírito, e a prova aqui está. O versículo 34 ele diz: pois Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Aleluia! Ele veio e colocou o diabo debaixo dos seus pés. Ele veio e colocou todo o sistema religioso daquela época, todo o sistema sacerdotal daquela época, ele colocou debaixo dos seus pés. Todo o sistema político daquela época, ele colocou debaixo dos seus pés, e está debaixo dos seus pés até hoje e não vai sair. Não adianta inventar um Cristo político, que ele não vai se meter com isso, ele não vai se entrar no meio disso, ele não mistura com isso. Ele ama o político e concorda com a política, precisa ter, mas ele quer justiça e política justa e políticos justos. É isso que ele quer. Mas uma igreja na política nunca, jamais ele vai querer, nunca vai entrar. Pode entrar qualquer igreja pode entrar na política, sem nenhum problema, mas aquela que ele comprou com o seu sangue, aquela que ele remiu com o seu sangue, essa não entra, sem medo de errar, essa não entra, tenha certeza disso. Você acredita que Cristo iria, depois de tudo isso aqui que nós vimos, Cristo iria entrar, estaria de acordo com isso? Você acredita que depois dele ser morto, crucificado, determinado por um político, o governo político desde o princípio perseguia para a morte, você acredita que Cristo ainda entra na política, queridos? Não, meus amados, não. Sem medo de errar, não entra. A igreja que ele comprou com seu sangue não entra na política. Agora, você que está na igreja, e você que tem seus líderes que seguem a política, isso é problema teu e deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um. O meu objetivo é pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, olhando para o que a palavra diz, sem medo de errar, eu digo: o Cristo que morreu na cruz, que derrubou a mesa dos cambistas, que trouxe o reino novo a Israel, jamais vai colocar a sua igreja que ele comprou com seu sangue na política e permitir que os seus líderes sejam políticos. Não tem como. Quem quiser ser, problema de quem quiser ser. Então, ele está dizendo aqui: até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele o Salvador, Ele o libertador de Israel, Ele o nosso provedor, aquele que está conosco todos os dias. Aí no versículo de número 37, olha o que acontece aqui. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos apóstolos:
Que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras dava testemunhos, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversas. Desta geração perversa. Então aqueles que contribuíram com a crucificação, enganados pelos principais líderes daquela época, pelos políticos líderes daquela época, eles então, quando vê que o Cristo estava vivo e que o seu Espírito Santo tinha sido derramado sobre os seus apóstolos e que sinais, prodígios e maravilhas como fez Jesus, os seus apóstolos estavam fazendo, eles não resistiram e disseram: nós matamos o autor da vida. Eles reconheceram. O que fazemos, Pedro? O que faremos, Pedro? O que será de nós, apóstolos? Pedro disse: arrependei-vos. Ninguém quer ouvir isso, mas a realidade é só uma. Arrependei-vos, convertei-vos, emendai-vos a Cristo, senão para lá não vai. Mas você não pode falar isso, pastor. Você não pode falar isso, irmão. Falo livremente, não com a minha palavra, mas com a minha voz. Mas a palavra não é minha, é do Senhor. É o Senhor que está dizendo aqui, através do apóstolo Pedro. Você sabe que isso aqui custou caro para Pedro, hein? Então ele diz aqui: arrependei-vos e convertei-vos. Se o crente quiser, se a pessoa quiser ser crente, ele precisa se arrepender. E arrepender, meus queridos, não é dizer: eu quero a Jesus, descer lá no altar da igreja lá embaixo e levantar as mãos para frente quando o pastor faz o apelo. Quem quer receber Jesus, ele vai lá e faz isso. Não é nada disso não, viu, meus queridos? Arrepender aqui é abandonar as coisas desse mundo, no que diz respeito vida pecaminosa, no que diz respeito desobediência ao Evangelho, desobediência à palavra de Deus, desobediência a esse Cristo que morreu na cruz por todos nós, desobediência à sua sã doutrina, o seu ensinamento correto. Se você, meu irmão, quiser ser um cristão, você tem que passar por esse processo. Se você não passa por esse processo, você pode ser qualquer frequentador de qualquer religião, mas cristão que nasceu de novo tem que passar por esse processo de se arrepender e nascer de novo, né? Como aquele marido que trai a mulher, que quando descobre vai lá e fala para a mulher: me perdoa meu amor, me perdoa meu amor. Quando aparece outro, ele vai cair de novo. Não é esse tipo de arrependimento. É um arrependimento que abandona as obras e torna elas obras mortas para a sua vida, e ele nasce de novo sendo uma nova criatura. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o nascer de novo. Esse é ser nova criatura. Aquele povo tinha sido enganado, porque na verdade não tinha se convertido ainda. Então, quando eles vê tudo aquilo, o discurso que Pedro fez e falou sobre Davi, o que Davi havia profetizado sobre o Cristo, e como seria a sua trajetória aqui na terra. O Cristo haveria de morrer, Davi diz: desceria à sepultura e ressuscitaria, mas a sua alma, a sua carne, o seu corpo, não viria a corrupção, não entrava-se o corpo dele em decomposição, em corrupção, em destruição. Por quê? Porque ele haveria de ressuscitar, e ressuscitou e está vivo. E quando isso acontece, os apóstolos se reúnem tempos depois e começam a buscar o Espírito Santo de Deus. Que Espírito você está buscando? Que Espírito você tem encontrado na igreja? Hoje o teu pastor está pregando, mas amanhã está correndo atrás da política. E aí, como é que fica? Que Deus abençoe os nossos políticos e tenha misericórdia deles. Misericórdia, sim, todo mundo precisa, principalmente eles. Vou votar em outubro agora, se Deus quiser, com muito gosto, como eu sempre fiz desde a minha juventude. Meu voto é mais precioso do que o ouro, do que o dinheiro que todos eles têm. Por isso vou escolher alguém. Quero ver a minha pátria livre.
Vou buscar, e oração a Deus faço todo dia, para que Deus mande para a nossa legislação, para a nossa política, ou uma mulher ou um homem. Se eu for olhar para a Bíblia, eu vou escolher homens, mas pelo que eu estou vendo aí, eu vou preferir as mulheres. Por quê? Porque eu nunca vi uma mulher carregando no seu corpo dinheiro, escondido, mas o que eu vejo em reportagem é os homens levando dinheiro até dentro das suas cuecas. Vou escolher alguém de lá? De que jeito? Não vou não. Eu vou escolher alguém, eu não sei se é homem ou se é mulher, mas naquele dia eu vou escolher. Mas eu quero alguém que cuide da minha pátria, que defenda os direitos da nossa nação, que defenda os direitos da nossa terra, que tenha tanto desejo de ver o nosso povo bem-sucedido, que não seja homem só de palavras, só de promessas nos púlpitos, ou melhor, nos discursos deles aí, porque disso nós já estamos cheios, né, gente? Mas pessoas que falam e pelo menos buscam cumprir, esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, é o meu interesse, né? Então peço a Deus que nos dê homens assim, ou mulheres assim, sinceros e fiéis. Porque existe, tem sim, claro que tem. Não adianta você dizer que não tem, porque ainda existe homens sinceros e fiéis lá dentro que pode fazer diferença. Será que é evangélico? Não sei, nem estou interessado. Mas o que me interessa é que Deus traga, e Deus levante, e Deus poderá levantar alguém assim. Já levantou, eu não vejo, não tem ninguém, eu não estou vendo ninguém, mas Deus poderá fazer isso. Essa é a nossa oração, e Deus haverá de fazer homens que honrem a nossa pátria. E você que está vendo aí o que os políticos daquela época fez com Jesus, vigie a sua vida, e na hora de fazer isso, tenha o seu voto como um tesouro preciosíssimo, porque através dele nós podemos ver Jesus mudar essa nação. Amém, meu querido? Mas vote mesmo, hein? Então, nós vamos orar a Deus nessa hora, pedir a Deus que nos ajude e que nos dê sabedoria e que olhe para a nossa nação, olhe para os nossos com carinho, com o amor que Ele sempre teve por todos nós. Olha para a sua igreja, olha para aqueles que também não são igreja, olha para o Congresso Nacional, para todos aqueles que lá estão, e que Deus tenha misericórdia do seu povo, da sua terra. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, te louvamos, te agradecemos mais um dia, mais um vídeo que nós estamos fazendo hoje para exaltar o teu santo nome, falando desse Cristo bendito que morreu por toda a humanidade. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado por tuas muitas misericórdias. Que o Senhor Deus venha ser glorificado, que o Senhor Deus venha ser exaltado, Senhor. Ó meu Deus, abençoa cada um daqueles que é assinante desse canal, daqueles que também não são, que vai ser, aqueles que ouvirem a tua palavra sejam edificados pela fé, e que o Senhor, meu Deus, seja engrandecido. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Redentor. Amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Até o próximo vídeo.